Boa noite para todos vocês. Eu com a minha colinha tradicional. Hoje vai ser intenso, né? Depois dessa bronca que a gente levou aí da Anitta, eu vou até ficar de olho no relógio ali, para não tomar outra bronca, né? Bom, sejam todos bem-vindos. Tem frequentantes novos hoje pela primeira vez? Sejam bem-vindos, viu? Essa casa tem palestrantes ótimos quase todas as quintas-feiras. Quase. Espero que você aproveite e se sinta bem-vinda. Bom, mas dando início então, eu vou começar dizendo para vocês que o tema que eu separei hoje para a gente conversar tem tudo a ver com a intenção das palestras de quinta-feira. Não são palestras, são conversas, né? Inclusive, se alguém se sentir à vontade, pode fazer uma contribuição, pode comentar, fique à vontade. Essa conversa que a gente tem às quintas-feiras é uma preparação para o passe, né? E também para a gente guardar uma mensagem para levar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para ficar aquele pensamentozinho, né? Incomodando a gente, porque o espírita sofre, né? A gente vem aqui e sempre ouve, olha, você precisa melhorar, olha, não tá bom isso, olha, né? Então, é sempre guardar uma mensagenzinha para nossa semana, na verdade. A história que eu trouxe hoje já é conhecida de algumas pessoas dessa casa, porque é a historinha que faz a introdução desse livro aqui, livro Libertação. Esse livro está sendo objeto de estudo aqui da casa todas as segundas-feiras. Bastante pessoas participam, e eu não consigo ser frequente em todas as segundas-feiras, mas eu venho. Bom, e por que eu trouxe, mesmo sendo conhecido de boa parte dessa casa? Porque é uma história que tem um conhecimento infinito. A gente pode tirar N pensamentos, N aprendizados, N raciocínios dessa historinha. Esse livro, ele foi ditado pelo Espírito André Luiz, é um livro do Chico Xavier, e quem assina a introdução, que é essa historinha que eu estou falando, é o Espírito Emmanuel, muito conhecido aqui da gente, né? Foi ditado lá em 1949. Então, é uma historinha que diz o seguinte, ou melhor, antes de eu dizer o seguinte, reparem que o livro se chama Libertação. Nenhum livro tem um nome por acaso, certo? Então, com certeza, o título desse livro está envolvido com a história que ele conta. E essa historinha que abre o livro, a introdução do livro, também não está aqui por acaso. Ela tem um motivo de estar nesse livro. Poderia estar em qualquer livro. Quantos livros o Chico escreveu? 400 e pouco, né? Quase 500, se não me engano. 424, segundo a nossa enciclopédia. Nosso GPT, Douglas GPT. Poderia estar em qualquer outro, e ele está nesse livro por algum motivo. A historinha tem a ver com o conteúdo do livro. Por que eu estou falando já 5 minutos do livro? Para que todo mundo fique curioso e venha às segundas-feiras participar do estudo. Não é só uma leitura, é um estudo. Ah, mas eu vou começar agora no meio do livro? Não tem problema. Você vai ver que você não vai ficar perdido, você vai entender o que está acontecendo. E se você não quiser vir no estudo de segunda-feira também, pode ler o livro do início nas suas casas, tá bom? Então agora sim, agora que eu já introduzi a curiosidade no livro, né? Bom, é uma historinha que fala sobre um peixinho vermelho, mas eu já vou adiantando que, na verdade, não é sobre peixes que fala essa história, tá? Vamos prestar atenção no sentido que está por trás. Eu vou ler boa parte da minha apresentação hoje. Por quê? Eu tentei resumir essa história e tal, mas não dá, ela é muito bonita, de verdade. Então eu vou ler boa parte. Eu fiz adaptações, minhas adaptações, mas a história está aqui ainda, tá? Então eu vou começar lendo o seguinte, é o começo da história. No centro de um belo jardim havia um lago adornado por lindos ladrilhos azuis turquesa. Era alimentado por um canal de pedra e escoava suas águas por uma saída discreta com uma grade estreita. Ali vivia uma comunidade de peixes,
bem nutridos e protegidos, que escolheram entre todos um peixe para ocupar o cargo de rei, e levavam uma vida despreocupada entre a gula, a preguiça, a tranquilidade. Essa era a comunidade de peixes. Então esse é o primeiro olhar que uma pessoa que enxergasse esse lago teria. Nossa, que lago lindo, que peixes gordos, que bem nutridos e tal. Seguindo a história. Junto deles havia um peixinho vermelho, desprezado pelos demais. Por ser menor e sozinho, era incapaz de conseguir alimento ou abrigo. Sofria enquanto os outros vorazes ocupavam tudo. Restando a ele apenas as sobras, o sol castigante e a fome constante. O peixinho vermelho que nadasse e sofresse, do contrário, não sobreviveria. Então já é um olhar mais a fundo, né? Quem batesse o olho ali nem ia ver aquele peixinho vermelho. Mas ele estava lá, tentando sobreviver, lutando pelos restos de comida, lutando por uma sombrinha, né? Então a gente já vê que não era um paraíso aquele laguinho como um primeiro olhar podia mostrar, certo? Existia egoísmo dos demais peixes, existia indiferença, falta de empatia. Ninguém via que tinha um peixinho ali passando fome, enquanto os outros estavam lá, bem nutridos, de boa, vivendo bem. Certo? Não posso me perder aqui. Sem tempo para lazer, pois era constantemente perturbado pela necessidade, passou a estudar o lago com interesse. Listou cada ladrilho azul, mapeou os buracos e identificou os locais onde a lama se acumulava após as chuvas. Depois de muito tempo e à custa de muito trabalho, encontrou a grade do escoadouro, que é por onde o laguinho, né? A água entrava por um lado, saía por outro. Então aqui a gente já percebeu o quê? Era um lago lindo, mas não era perfeito. E essa grade do escoadouro, né, a saída do lago, ele só achou depois de quê? Muito trabalho e esforço. Então já dava a entender que a saída, esse local, né, a saída do lago, já não era assim algo comum. Nem todos os peixes, ou talvez nenhum daquela comunidade conhecesse aquela grade ali. Os outros peixes já tinham ali as suas tocas, já tinham sua alimentação, então eles iam se esforçar para quê? Buscar uma grade, para quê? Não tinha necessidade. Aqui eu preciso chamar a atenção para a primeira escolha que esse peixinho vermelho fez. Ele poderia ter aceitado a condição dele de desprivilegiado, de, nossa, como eu sofro, e ficar num cantinho ali, de vez em quando cair uma larvinha para ele comer. Não, ele fez a escolha de nadar. Vou conhecer esse lago, vou identificar cada loca, eu vou conhecer, sem saber que um dia ele ia encontrar aquela grade. Então foi a primeira escolha que ele fez. Ele não se fez de coitado. Falou, bom, tô lascado mesmo, então vamos lá, né? O que eu tenho para mim é conhecimento, vamos buscar o conhecimento. Vamos lá. À frente daquela oportunidade, a grade, optou por conhecer outros rumos. Estava barulhento mesmo. À frente daquela oportunidade, optou por conhecer outros rumos. Optou pela mudança. Apesar de ser naturalmente esguio, né, magrelinho e tal, devido à vida sem excessos, optou por se esforçar ainda mais e perdeu várias escamas com grande sofrimento a fim de atravessar a passagem estreita. O que a gente viu aqui? Segunda escolha. Ele poderia ter conhecido a grade e dizer, nossa, uma grade, e além disso, o rio continua. Mas eu vou ficar por aqui, porque bem ou mal eu já sei como que ele tinha encontrado aqui, eu já sei onde a lama se acumula depois da chuva, eu já sei onde eu tenho um restinho a mais de comida. Não. Ele optou e falou, não, eu vou me esforçar mais, vou passar por essa grade e já sou desprivilegiado mesmo, né? Se vier alguma coisa ruim, não tenho como saber. Segunda escolha do peixinho, então. Continuando a história. Otimista, avançou pelo rego d'água, encantado com as novas paisagens. Logo, alcançou um grande rio e fez inúmeros conhecimentos, encontrou peixes diferentes, que com ele simpatizaram, instruindo-o
quanto aos percalços da marcha e descortinando-lhe, né, mostrando a ele o caminho mais fácil, ali para viver no rio. Observou muitas coisas novas nas margens, como homens e animais, embarcações, pontes, coisas que ele nunca tinha visto enquanto vivia no lago. Todo aquele esforço que ele fez, somado às decisões dele, levaram a ele, então, a um mundo novo, completamente diferente em muitos sentidos. Não só no que ele via, né, por fora e tal, as edificações e tal, mas um detalhe que quase passa desapercebido aqui é o seguinte, vou ler de novo. Encontrou peixes diferentes que com ele simpatizaram, instruindo, né, frente aos percalços. Ou seja, ele já não era invisível ali. Foi assim. Lembra que no começo eu falei que a história não é sobre peixes, né? Mas vamos lá. Então ele encontrou um mundo novo, depois de muito esforço. Um mundo melhor. Habituado ao pouco, a ter pouco, manteve-se na simplicidade, não perdendo a leveza e a agilidade que havia adquirido. Após algum tempo, alcançou o oceano. Ávido por aprender e fascinado com seus conhecimentos novos, encontrou uma enorme baleia. Ficou encantado com ela a ponto de se descuidar e, sem perceber, aproximou-se demais dela e acabou sendo engolido junto do café da manhã da bichona. Eu falei que eu adaptei algumas coisas, né? Lá não estava escrito assim, né? Ele chegou muito perto, então ele chegou no oceano, aquele mundo absolutamente novo para quem vivia no lago, encontrou uma baleia, ficou encantado, se deslumbrou com aquilo e acabou sendo engolido por ela. Continuando. Em apuros, o peixinho aflito orou ao Deus dos peixes, e apesar das trevas em que se encontrava, sua prece foi ouvida, porque a bichona começou a soluçar e vomitou, restituindo as correntes marinhas. Ele orou ao Deus dos peixes e a baleia vomitou. Não é? Não sei se é verídica essa história, mas enfim. Pode ser que não seja, mas isso não é o nosso foco. Discutir a verdade não é uma coisa. Mas é interessante dizer que aqui tem outro paralelo muito grande com o livro. Essa história não está à toa nesse livro. Por quê? Eu já li esse livro há algum tempo, e agora, né, lendo de novo. Esse livro fala sobre obsessão. Casos de obsessão muito graves, né, muito assédio do mundo espiritual no mundo encarnado, né, casos muito graves, muito emblemáticos. E mostra que os grandes obsessores são chefes de grandes, não sei qual palavra usar, grandes gangues, uma gangue, né? Existe uma hierarquia com aquele que é comandado, aquele intermediário e o que manda. Então, o que a gente entende disso? Que existem entidades, espíritos desencarnados que são completamente dedicados ao mal e que têm muito conhecimento. Eles conhecem a fundo, inclusive, os processos de influenciação mental, tanto de quem está encarnado quanto de quem está desencarnado, como ele, né? Então existem hierarquias, existem reis, sim, existem reis de cidades dedicadas ao mal. Nossa, Fábio, será que você está falando... Será que existe isso mesmo? Como não? A gente não vê isso aqui? Não existe isso aqui no nosso plano encarnado? Hoje mesmo teve aquele caso de corrupção enorme que a gente está acompanhando aí no Banco Master, teve desdobramentos novos, né? De gente muito graúda envolvida. O que é isso? O que é aquilo? Não é um agrupamento de gente que tem muita inteligência, gente que sabe muito bem como conduzir uma falcatrua aqui, como esconder um dinheiro ali, como roubar sem ninguém ver. Não é qualquer pessoa. Vai eu tentar fazer um negócio desse aí? Não dá. Então são pessoas que têm muito conhecimento para organizar um negócio desse. Não fazem nada sozinhos, são grupos. Então se existe isso aqui, por que eu não consigo acreditar que existe no plano espiritual? Né? Perfeitamente racional.
se aqui a gente rouba dinheiro, se aqui esses grupos se organizam para roubar dinheiro, o que os planos, né, quem está no plano desencarnado deseja já não é dinheiro. São outros interesses que quem lê o livro vai saber. Então, aconselho vocês a lerem o livro. Seguindo. Então, só para eu concluir esse pensamento, qual o paralelo que eu fiz sobre a baleia que engoliu o peixinho e, enfim, essas grandes organizações, né, tanto do lado encarnado ou não? Eu pensei o seguinte: conhecimento não tem nada a ver com elevação moral. Nada a ver. Imaginem o que uma pessoa, presidente do Banco Central do Brasil, tem que ter de conhecimento, mas o cara se envolveu com um caso tão grande de corrupção. Será que ele tem elevação moral? Já estou eu aqui julgando alguém na frente de todo mundo, né? Né? Enfim. Mas é bem isso. Eu penso assim que o nosso egoísmo, nossa vaidade, a nossa falta de resistência às tentações são grandes armadilhas. Eu imagino que Emmanuel, quando falou que o peixinho, que já tinha muito conhecimento, porque ele atingiu o oceano, ele foi engolido pela baleia, eu acho que dá para fazer um paralelo aí, né? Faz alguma coisa. Quer dizer, ele atingiu muito conhecimento, mas se descuidou. E foi engolido pelo descuido. Seguindo a história. Plenamente, bom, então ele tinha sido engolido e vomitado, né? Plenamente transformado em suas concepções do mundo, passou a reparar as infinitas riquezas da vida. Encontrou novas plantas luminosas, animais estranhos, estrelas móveis e flores diferentes no seio das águas. Sobretudo, descobriu a existência de muitos peixinhos estudiosos e delgados, tanto quanto ele, junto dos quais se sentia maravilhosamente feliz. Aqui a gente compreende, então, que quem habitava aquele lugar, aquele ambiente, tinha que ter feito os mesmos esforços, as mesmas escolhas, a mesma dedicação que ele fez. Caso contrário, não chegaria ali. Aqui não diz que os peixinhos gulosos e preguiçosos estavam vivendo lá, não é? Então eu entendo que, quer chegar lá no oceano, meu amigo, tem que passar a grade do escoadouro, tem que fazer muito esforço e se manter delgado, se manter estudioso. E ficar esperto com a baleia. A baleia é um ponto fora da curva aqui, né? Tem razão. Seguindo. Agora, vivia tranquilo no palácio de coral, cercado de amigos. Refletindo e aprendendo, concluiu que apenas o oceano seria capaz de oferecer segurança em tempos de estiagem. O oceano nunca seca, né? Com compaixão dos antigos companheiros, pensou se não seria justo regressar para lhes transmitir a verdade e decidiu voltar para ajudá-los, no que foi encorajado pelos irmãos do oceano. Estou falando que eram todos, né? A historinha quer dar a ideia de que todos ali tinham um nível elevado. Todos disseram, volte, ajude. Eles não ligavam para você, mas volte, ajude. Tomou então o caminho de volta ao rio e aos pequenos riachos, até chegar à grade de onde viera, que desta vez atravessou com extrema facilidade. A grade para ele já era algo simples. Imaginou que o seu retorno causaria entusiasmo geral, mas logo viu que nada mudara e que sequer a sua ausência havia sido notada. Judiação. Os peixes seguiam ociosos nos mesmos buracos lamacentos, saindo apenas para disputar as larvas e as minhocas desprezíveis. Olha a visão que ele teve. Quer dizer, nem o que aquele ambiente podia oferecer, as larvas, as minhocas, aquilo já não atraía mais ele. Ele já tinha visto tanta coisa maravilhosa, tanta coisa fantástica, que aquela larva para ele se transformou em algo desprezível. Né? Nem aquele ambiente já interessava mais para ele. Aqueles lindos ladrilhos azuis e tal, não era nada perto das estrelas, do mar, né? De tudo que ele tinha visto.
E ele percebeu então que os antigos conterrâneos, não vou dizer companheiros, os antigos conterrâneos continuavam lá, na mesma lama, na mesma situação, provavelmente brigando uns com os outros. Não sei se tinha nações de peixes, mas se tiver, eles estavam brigando, como a gente vê hoje aí, né? Tanto que eu não gostei muito de chegar nessa história, nessa parte da história. Porque até aqui eu estava me esforçando para me identificar com o peixinho vermelho. Por quê? Eu também tenho minhas dificuldades na vida. Ninguém tem compaixão de mim. Eu que acordo cedo e vá trabalhar. Senão, né? Você vê como eu também estou esguio, delgado, magrinho, igual, né? De correr muito, de correr muito. Então eu estava me identificando com ele. Mas nesse trecho da história eu falei, caramba, acho que eu tô mais pro povo do lago, né? Deixa eu me colocar no meu lugar aqui. Seguindo. Ao chegar, procurou o rei dos peixes e relatou toda a sua aventura. O soberano reuniu o povo e permitiu que ele falasse. O peixinho vermelho esclareceu com ênfase que havia um mundo muito melhor que o lago, com regatos, rios, o oceano. Acho que os peixes do lago não conseguiam nem imaginar o que era o oceano. E que aquele poço frágil era insignificante. Por fim, ofereceu-se para guiá-los até o Palácio de Coral, onde viveriam com segurança e prosperidade. O que aconteceu? Antes de finalizar, nem chegou a acabar de falar o que ele tinha para falar. Antes de finalizar, porém, explicou que aquela felicidade toda exigiria esforço. Não é assim tão fácil. Todos deveriam iniciar com moderação, todos deveriam iniciar pela moderação dos excessos, trabalhar muito e estudar fortemente para a jornada. Caso contrário, nem da grade passava, se encontrasse a grade. Assim que ele terminou a fala dele, recebeu um coro de gargalhadas e humilhações e tudo que a gente pode imaginar. Todo mundo riu da cara dele. Ninguém acreditou nele. Alguns peixes de alta hierarquia tomaram a palavra e afirmaram que outra vida além do poço era totalmente impossível. O soberano da comunidade, ridicularizando o pequeno, disse: vai embora daqui. Não nos perturbe o bem-estar. Quer dizer, eles não queriam nem ouvir. O nosso lago é o centro do universo. Ninguém possui vida igual a nossa. O rei, o peixe-rei falando isso. Expulso e humilhado, o peixinho realizou a viagem de retorno, porque não tinha o que ele pudesse fazer. Ele não podia levar ninguém com ele. O esforço teria que ser individual. Realizou a viagem de retorno e instalou-se em definitivo no Palácio de Coral. Depois de alguns anos, aconteceu uma imensa seca. As águas desceram de nível e o poço, onde viviam todos os peixes, vai vendo, mesmo sendo belo e adornado por ladrilhos azuis, esvaziou-se, compelindo a comunidade inteira a perecer, atolada na lama. E esse é o fim da história. Que história triste. Eu esperava ver no livro espírita uma história feliz. Com os peixinhos, todo mundo ia acreditar no vermelhinho e iam, né? Não, pereceram atolados na lama. Nem quando você para na lama. Não saí nadando, nem foi. Não tinha como. Nem foi pra lá. Morreram ali, morreram secos na lama. É um final muito triste, mas, né, mas como eu disse, não deve ser uma história real. É de Emmanuel. É Emmanuel. Bom, na verdade, eu estou brincando, mas é uma historinha que de verdade dá para a gente tirar muitas histórias, muitas interpretações. Por exemplo, Emmanuel, quando acabou de escrever isso, ele comparou o peixinho vermelho com André Luiz. Todo mundo conhece André Luiz? Conhece André Luiz? André Luiz é um espírito que ditou, talvez, os maiores livros da literatura espírita, que não sejam das obras básicas. André Luiz ditou muitos livros espíritas.
E a história dele é a seguinte, ele chegou no mundo espiritual acabado, ele chegou no mundo espiritual em frangalhos, porque ele teve uma encarnação de soberba, de excessos, né? Uma vida despreocupada. Ele chegou no mundo espiritual mal, estudou muito, trabalhou muito, e a gente acompanha pelos livros todos, né? E ele chegou num ponto em que ele voltou aqui para nossa lagoa e ditou livros que foram escritos pelo Chico Xavier. Então Emmanuel, quando acabou a historinha, comparou o Peixinho Vermelho com a história do André Luiz. Pegou? Mas a gente pode tirar várias outras interpretações. Por exemplo, a gente pode observar pela ótica do sofrimento benéfico. Por quê? Se aquele peixinho vermelho mirrado tivesse nascido igual aos outros, né, com as mesmas condições, será que ele teria feito tudo o que ele fez? Ou será que ele teria também encontrado um buraquinho ali com sombra, né, onde tivesse muita larva para ele comer? Então a gente pode enxergar por esse lado. Ele fez grandes conquistas na vida dele, na vida de peixe dele, porque ele tinha o sofrimento. E na doutrina espírita, de acordo com o que a gente estuda e aprende, qual é o propósito do sofrimento? É sempre nos levar adiante, sempre nos tirar da zona de conforto. Claro que ninguém deve abraçar o sofrimento. Ai, como eu gosto de sofrer. Óbvio que não, né? A gente sofre por algum motivo, a gente sofre independente da nossa vontade. Enfim, então a gente pode analisar a história por essa ótica. A gente pode ver também outra ótica. A ótica das escolhas que ele fez. Das escolhas. Porque quem fez ele ir adiante não foi o sofrimento pura e simplesmente. Foi a maneira como ele reagiu ao sofrimento. Perante o sofrimento. As escolhas dele fizeram com que ele tivesse toda essa conquista. Uma outra ótica. A gente pode analisar só os habitantes do lago. Todo mundo satisfeito, todo mundo pleno, tinha alimento, tinha sombra. Vai se esforçar para quê? É a zona de conforto total. Claro que era o centro do universo ali, ele tinha tudo. Né? Então, tem diversos pontos de vista que a gente pode olhar. A porta estreita. A porta estreita. O que pode ser a porta estreita? A grade. Eu tenho uma ideia do que poderia ser. Quando ele chegou na grade, eu não me preparei para falar isso. Quando ele chegou na grade, ele já tinha conhecimento. Ele já conhecia o lago, ele já conhecia, né? Ele já tinha feito muito estudo para chegar lá. O que eu imagino, na minha interpretação, o que é a grade? É a escolha que ele fez de aplicar o que ele aprendeu. Ele aplicou o que ele aprendeu. Ele podia pegar todo aquele conhecimento, virar para trás e falar, bom, agora eu vou viver aqui, bem ou mal, eu vou me virando até quando Deus quiser. A grade, eu imagino, foi a decisão de aplicar o que ele aprendeu. Quando a gente passa... Aprender é fácil, gente. Quantos livros... Douglas GPT, quantos livros são? Da série André Luiz? 13 livros. Gente, 13 livros, você pode ler em 2 anos, você pode ler em 6 meses, você pode ler ao longo da sua vida, e você vai sim tirar muito conhecimento daqui. Mas se você não aplicar, se você não passar a grade, não serviu para nada. Não serviu para nada. Foi boa essa da grade, hein? Não é? Mas enfim, agora é sério, para finalizar, eu não trago uma conclusão definitiva. Eu não trago assim, vamos enxergar então a história por esse ângulo. Eu acho que é bom que cada um guarde para si aquilo que mais puder aproveitar dessa história. Leva para si. É uma historinha simples, a grosso modo era um peixinho que sofria numa lagoa bela, onde havia fartura, havia sim fartura, mas ele não tinha condições, enfim, ele tinha algumas dificuldades. E ele estudou, e ele trabalhou, e ele se dedicou, e ele conheceu um mundo novo, e ele teve piedade daqueles que estavam lá, e ele voltou para ajudar, né? Continuou sendo rejeitado. Então, cada um leva para si essa historinha. E eu gostaria só de encerrar com uma frase que é a mesma frase que Emmanuel termina esse raciocínio. É uma frase muito conhecida e que se encaixa muito bem nessa historinha
talvez vocês conheçam o autor dessa frase, diz o seguinte: a cada um será dado de acordo com as suas obras. Então, o peixinho vermelho teve condições de habitar o paraíso de coral de acordo com as obras dele. Os outros, infelizmente, pereceram na lama de acordo com as obras dele. Certo? Então, muito obrigado pela paciência.